Orochimaru venceria o Minato? Será que o Sannin Imortal conseguiria derrotar o quarto Hokage? Muitos acham que uma luta entre esses dois não tem motivos para acontecer, mas é aí que você se engana. Em Naruto clássico, Orochimaru voltou a Konoha para destruir a vila, porém se o Minato não tivesse morrido no ataque da Kyuubi, seria o Minato que o Orochimaru iria enfrentar. Isso porque sim, o Orochimaru guardava ressentimento tanto do Hiruzen como também do próprio Minato, que foi escolhido como quarto Hokage em seu lugar. E quando Orochimaru invoca o Minato, ele joga na cara do Minato que muitas pessoas acharam um erro a sua escolha como o quarto Hokage, e também esfrega esse erro na cara do Hiruzen. Mas afinal, quem venceria se o Orochimaru tivesse atacado Konoha e enfrentado o Minato no lugar do Hiruzen? No vídeo de hoje nós iremos considerar o Orochimaru que atacou a vila, e o Minato vivo sem o Kurama. Lembrando que o foco seria a batalha dos dois, então não iremos considerar a ajuda externa a favor do Minato, como a possível ajuda do Hiruzen. E também iremos considerar a batalha em um ambiente maior do que um telhado de uma casa, como um dos campos de treinamento de Konoha. E agora vejamos como seria uma batalha entre os dois indicados ao cargo de quarto Hokage. E bem, o estilo do Minato era claro, e consistia em basicamente espalhar kunais pelo campo de batalha e tentar finalizar o seu adversário, ou simplesmente marcar diretamente o próprio inimigo e o pegar de guarda baixa pelo ponto cego e assim solar o oponente. Já o Orochimaru geralmente luta usando as suas invocações de cobras gigantes, e a partir daí ele desenrola a batalha. Porém, na invasão de Konoha, o Orochimaru claramente tinha um plano, e ele era usar o Edo Tensei para tirar vantagem no combate. E aqui, meus amigos, não seria diferente. O Orochimaru provavelmente começaria a luta logo de cara invocando o Hashirama e também o Tobirama. E aqui um detalhe importante, nós iremos considerar aqui apenas o que os dois Hokages mostraram na saga clássica. E por quê? Porque esse Edo Tensei era uma versão bem inferior à versão que a gente viu na saga Shippuden. Em outras palavras, haveria técnicas que tanto o Hashirama como também o Tobirama não conseguiria usar, devido à limitação do Edo Tensei. Por exemplo, a 1000 palmas do Hashirama não poderia ser invocada por falta de poder. O uso do Hiraishin do Tobirama também não. E embora alguns não saibam, o Hiraishin demanda uma grande quantia de chakra, onde são necessários 3 Jonins para teletransportar uma única pessoa. Então o Hiraishin consome muito chakra, e provavelmente foi por isso que o Tobirama não chegou a usar a técnica no clássico. Mas enfim, para ser justo, a gente só vai considerar os jutsus mostrados na saga clássica pelos dois Hokages. E bem, embora o Minato seja rápido e tenha um certo costume de enfrentar vários inimigos de uma só vez, ainda não seria fácil para ele ter que enfrentar dois Hokages imortais. Quando se fala de porrada, o Minato provavelmente sairia bem, até porque o Hiruzen velho também conseguiu aguentar o tranco. Então não faz muito sentido achar que o Minato iria levar pior na trocação franca. Porém, o fato de ser Edo Tensei e se regenerar é que iria dificultar para o Minato. Mesmo que ele consiga nocautear os Hokages, eles ainda iriam se regenerar e voltar a atacar. Outra coisa que iria mudar se o Orochimaru lutasse contra o Minato no lugar do Hiruzen seria a postura do Orochimaru. Contra o Hiruzen, o Orochimaru teve a chance de eliminar o Hiruzen, porém o Orochimaru não enxergava mais o Hiruzen como uma ameaça, e por isso o subestimou do começo da luta até o final, e esse foi o motivo de sua queda. Porém, contra o Relâmpago Amarelo, a história seria diferente. O Orochimaru com certeza não iria o subestimar, e diferente de como foi com o Hiruzen, onde teve momentos que o Orochimaru só assistia a luta sem nenhuma preocupação. Aqui ele provavelmente iria se engajar no combate e buscar arduamente uma maneira de finalizar o Minato. Já o Minato provavelmente usaria o seu truque de espalhar as kunais pelo campo de batalha para ter uma melhor mobilidade no campo de batalha. Sendo assim, se esquivar dos ataques de Suiton do Tobirama, não seria grande problema. Sempre que o Tobirama atacasse com estilo água, o Minato pode se defender se teletransportando. Tentar prender o Minato com Mokuton também seria inútil, porque ele pode se teletransportar e sair da prisão de madeira. Por outro lado, marcar o Orochimaru não seria tarefa fácil. E por que não? Porque o Orochimaru conhecia o Hiraishin e saberia que teria que evitar a proximidade, e o mais provável seria o Orochimaru ficar de longe atacando com as suas serpentes. Porém, isso dificilmente faria efeito no Minato. Até mesmo Yamato conseguiu se defender desse tipo de ataque, então não seria o Relâmpago Amarelo que iria cair. As 10.000 cobras com Kusanagi também não seria muito eficiente, já que o Minato pode se afastar do ataque e caso seja encurralado, ele pode se teletransportar no último segundo. Sendo assim, os principais ataques do Orochimaru não têm potência para nocautear o Minato. Mas e o Minato, caso consiga passar pelos dois Hokages, conseguiria finalizar o Orochimaru? E bem, assim como o Orochimaru, o Minato não tem aquele jutsu de ataque matador. O melhor que o Minato mostrou foi o Rasengan, ou simplesmente passar a kunaizada nos inimigos. Porém, isso seria suficiente
suficiente para finalizar o Orochimaru? E de verdade, eu acho bem difícil. E por quê? Porque o Orochimaru é um pseudo-imortal, o cara não morre praticamente com nada. Por exemplo, o Orochimaru nerfado do Shippuden com um corpo fraco que estava começando a o rejeitar, conseguiu sair no soco contra o Naruto 4 caudas, e o Orochimaru não fez feio. O Orochimaru pegou esse porradão na cara do Naruto com o manto da Kyuubi, que jogou o Orochimaru floresta adentro, e o cara simplesmente voltou na maior tranquilidade, andando como se nada tivesse acontecido. O Orochimaru foi cortado ao meio e se reconectou de boas. O Orochimaru também perdeu um braço e só cuspiu uma nova versão de si próprio. O Orochimaru já teve todo o dorso esfaqueado e só regurgitou uma nova versão de si próprio. Ele até já levou uma surra da Tsunade, mas não morria de forma alguma. E a maior parte desses feitos foi com um corpo fraco que já estava começando o rejeitar. E isso porque o corpo do Orochimaru é meramente uma casca. A sua versão original é essa aqui. E a menos que você destrua todo o corpo dele de uma só vez, ele ainda vai conseguir se regenerar ou cuspir uma nova versão de si próprio. Uma forma de vencer o Orochimaru, por exemplo, é com a Bijudama, que é extremamente poderosa e pode obliterar todo o corpo do Orochimaru. Porém, apenas com ataques como Rasengan ou ataque de Kunai, o Orochimaru não seria parado e iria continuar voltando. Vale lembrar que algumas pessoas comparam o Rasengan do Minato a uma Bijudama, devido a essa cena aqui. Mas galera, bora parar para pensar um pouco. Isso não faz o menor sentido. O Rasengan do Minato não tem o poder de uma Bijudama. Para vocês terem uma noção, nem sequer o Odama Rasengan ou o Rasen Shuriken, que são evoluções, tem o poder de uma Bijudama. Ah, Geek, mas então por que o Minato conseguiu parar o ataque da Kyuubi? E bem, essa pergunta já meio que responde as coisas. O que o Minato fez foi interromper a Kyuubi de finalizar o ataque, e assim a Bijudama explodiu antes de ser usada contra a Kushina em seu poder máximo. Porém, o Rasengan não tem o potencial destrutivo da Bijudama, só porque interrompeu o ataque de ser finalizado. Para ficar mais claro, nessa cena a Kyuubi faz uma Bijudama gigantesca. O Naruto, que não é bobo, usa o selamento de volta para prender a Kyuubi. O ataque da Bijudama foi parado pelo selamento. Porém, o jutsu de selamento que prendeu a Kyuubi e parou a Bijudama tem o poder destrutivo equiparado à Bijudama? Obviamente que não, mas ainda assim foi o suficiente para parar a Bijudama. Então não, o Rasengan base do Minato não tem poder destrutivo nem próximo de uma Bijudama. Se você pegar os feitos do Rasengan, isso fica muito claro. O Obito sobreviveu e só perdeu o braço de Amoeba. O Obito aqui novamente volta a sobreviver a um Rasengan. E até o Kabuto sobreviveu ao ataque em cheio. O único que morreu com algum Rasengan foi esse clone do Itachi que inicialmente tinha 30% de poder, mas que quando foi solado já tinha bem menos de energia. Então é óbvio que o Rasengan não iria parar o Orochimaru, um dos caras mais resistentes da obra. Ah, Geek, se o Minato cortasse a cabeça do Orochimaru... E galera, embora ninguém nunca tenha decapitado o Orochimaru na sua forma humana, a gente ainda sabe que isso não funcionaria. E por que não? Porque ele já foi cortado ao meio e voltou. Além disso, o Orochimaru na sua forma original, ou seja, o verdadeiro corpo do Orochimaru, teve o pescoço cortado várias vezes. E adivinha, o Orochimaru ficou de boa e zombou do Sasuke, falando que aquilo não o mataria. Então se quiser matar o Orochimaru, tem que ser algo como a Bijudama, que oblitera completamente todo o corpo do Orochimaru de uma só vez, sem deixar vestígios, ou como o Jinton, o ataque do Onoki. Então até aqui a gente já descobriu que o Minato não tem meios reais de finalizar o Orochimaru com seus jutsus habituais. Porém, e os Edo Tenseis? O Minato conseguiria selar? E bem, na teoria sim, por feitos mostrados não. E o que eu quero dizer com isso? Simples, o Minato sempre foi dito como aquele que aprendeu vários jutsus do clã Uzumaki, inclusive jutsus de selamentos. Porém, na prática, o Minato só mostrou dois, que foi o Ceifeiro da Morte e um selamento novo no One Shot. Porém, esse jutsu do selamento novo é muito ineficiente. Ele não conseguiu segurar a Kyuubi, mesmo tendo mais dois selamentos, além desse, e ele precisava que o Minato ficasse em contato com o alvo, então ele é bem ineficiente. Então a única forma do Minato vencer seria com o jutsu Ceifeiro da Morte, assim como o Hiruzen fez. E para pegar os Edo Tenseis, o Minato até conseguiria facilmente, porém para pegar o Orochimaru não seria tão fácil, pois contra o Hiruzen, o Orochimaru não tinha por que se manter afastado. Porém, contra o Minato, ele tem sim motivos, que no caso é não ser marcado pelo Hiraishin.
Então a todo momento o Orochimaru iria ficar recuando e buscando abrir distância contra o Minato, mesmo sem saber das condições do Ceifeiro da Morte. E bem, teoricamente, o Orochimaru deveria perder a marcação do Hiraishin quando trocasse de pele, porém é só uma teoria, então não tem como a gente usar isso na batalha. Porém, com várias kunais pelo campo de batalha e rushando diretamente no Orochimaru, o mais provável seria que em algum momento o Minato conseguisse marcar o Orochimaru, e assim poderia pegar ele de surpresa e usar o Ceifeiro da Morte. E assim como Hiruzen e os clones, o Minato conseguiria selar os dois Hokages e o próprio Orochimaru. Vale mencionar que é dito no mangá pelo próprio Orochimaru que se o Hiruzen fosse 10 anos mais jovem, ele teria conseguido puxar a alma do Orochimaru. Então o Minato com certeza conseguiria puxar a alma do Orochimaru, mesmo que o Orochimaru acertasse a Kusanagi no Minato. Ele ainda conseguiria, pois ele resistiu por um bom tempo atravessado pela unha gigante da Kyuubi. Então sim, o Minato seria o vencedor com o Jutsu Ceifeiro da Morte. E aqui algumas considerações. É sobre o modo sábio, que também não foi considerado porque o Minato nunca tinha usado isso em combate real, e ele mesmo se autoavaliou como um usuário ruim de Senjutsu, e ele também não tem feitos com esse modo, então não tem como analisar. Caso o Orochimaru invoque cobras, o Minato invocaria os sapos, e embora passe batido, o Minato também tinha invocações gigantes, então isso não daria vitória para nenhum dos lados, só seria desperdício de chakra da parte de ambos. A forma do Orochimaru de Yamato no Orochi também seria inútil, seria apenas um alvo gigante para o Minato marcar, além de que os ataques são bem lentos se comparado ao Minato, que tem teletransporte, e só iria facilitar o Minato usar o Ceifeiro da Morte, por ser um alvo enorme. Então não é funcional em combate. E sim, o Minato não ganharia de lavada como muitos acreditam. O Orochimaru é osso duro de roer, e nenhuma das técnicas tradicionais do Minato seria efetiva contra o Sannin, que é um pseudo-imortal. E se o Minato vacilasse e gastasse muito chakra com o Hiraishin, que consome muito chakra, ele até poderia perder para o Orochimaru, que teria a seu lado dois Edo Tenseis que não se cansam. Porém, analisando tudo isso, o mais provável ainda seria o Minato ganhar, selando todo mundo com o Ceifeiro da Morte. E por isso o vencedor de hoje é o Minato Namikaze. E quer receber mais vídeos analisando ponto a ponto como esse? Então já se inscreve no canal com o sino das notificações ativo, porque em breve vai ter mais batalhas imperdíveis. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!